a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 12. Na aula 12, gente, o objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais. E o detalhamento da nossa aula, os BRICS e o fortalecimento de países emergentes. Vamos agora para o momento aí da nossa aula. Nós estudaremos sobre os países emergentes. Mas o que vai ser um país emergente? São os países, gente, que ainda estão em desenvolvimento. E teremos aí alguns países que vão estar em destaque, que acabaram formando um grupo, tá, para verificar o desenvolvimento e a parte econômica desses países. No caso, também nós estudaremos sobre o BRICS, tá certo, gente? BRICS vai ser essa sigla que acaba, compondo aí os países que fazem parte, o início de tudo, quando tudo se iniciou, tá certo? Como o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Nós estudaremos como foi que ocorreu esse surgimento, as suas características, se existem mais países aderindo ao BRICS, tá certo? Então, nós iremos estudar sobre esses países que são considerados países emergentes, tá certo? Por quê? O que a gente estuda aí na geografia, analisando por que alguns países são desenvolvidos, outros ainda são considerados em desenvolvimento, como a Rússia, por exemplo, porque tem certas questões, como a parte econômica, mas também a parte social. Então, tudo isso é analisado para verificar ali como é que ocorre essa etapa, tanto em relação ao produto interno bruto, quanto ao índice de desenvolvimento humano, o IDH. Tá certo, gente? Então, nós iremos estudar sobre essas características. E aqui a gente já pode, localizar onde é que estão localizados esses países, No caso aí, o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. E a gente observa bastante, em relação aí ao continente asiático, com a Rússia, com a China e com a Índia, tá certo? Mas aí também acaba se destacando o Brasil, que é o nosso país, e também a África do Sul, no continente africano, tá certo, gente? Então, vamos lá estudar essas características do BRICS, tá certo, gente? Olha só, em 2001, o BRICS ele vai surgir principalmente aí após um economista conhecido como Jim O'Neill, ele acabou formulando a expressão BRIC, somente 4 letrinhas aí vocês estão observando, BRIC. Por quê? Porque ele estava observando, ele estava estudando naquele período alguns países que estavam começando a se desenvolver cada vez mais, em relação aos países que já eram considerados desenvolvidos. Então, ele formulou essa expressão BRIC utilizando as iniciais dos países emergentes. E quais serão esses países emergentes, onde tudo se inicia? Vai ser o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, tá? Então, utilizando as iniciais desses países emergentes que possuíam que potencial, tá? Na parte econômica, tá? Então, eram grandes potenciais econômicos aqui, tá certo? E também, o que estava ocorrendo? Estavam querendo superar aí as grandes potências mundiais, Aí a gente observa os Estados Unidos, o Japão, os países europeus, principalmente os países que fazem parte da União Europeia. Então, a gente observa aí que ele acabou, estudando e verificando quais eram os países aí que estavam se desenvolvendo e chegando a esse patamar também de serem consideradas grandes potências mundiais. Mas, além de analisar a parte econômica, a gente também sempre observa aí a parte social, a parte política e principalmente a militar, tá bom? Então, no relatório, tá, intitulado aí como Building Better
Global Economic, BRICS, não peçam para eu repetir, tá bom? Um estudo de previsão aí que vai estar inserindo esses países, né? E esse estudo de previsão aí estava estudando o quê? O crescimento econômico no planeta, no mundo, para os próximos 50 anos. E acabou chegando aí a essa conclusão de que justamente esses 4 países, essas 4 nações, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, né, eram aí as que mais estavam se destacando nesse período aí de 2001. Tá bom? Então, a gente analisa que começa a ter um foco maior nesses 4 países. Agora, em 2006, o que vai ocorrer? Em 2006, gente, passou aí de ter uma classificação. E essa classificação utilizada principalmente pelos economistas, pelos cientistas políticos, para designar um grupo de países com o quê? Olha só, com características econômicas em comum, tá certo? Então, nesse período aí, observando que esses países, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China estavam crescendo cada vez mais, tendo grande destaque realmente, junto com as potências mundiais, eles começam a abrir os olhos para esses países. Então, passou aí a ser um mecanismo internacional para o quê? Para observar essas economias em comum desses países, tá? Agora, a gente está estudando sobre os BRICS, né? Mas tudo se inicia somente com esses 4 países em destaque. Em 2011, gente, um outro país que também estava passando por um processo de desenvolvimento, até por conta do período ali da Copa do Mundo, né, de futebol, que acabou também chamando muito atenção, porque quando existem esses eventos, né, tanto da parte de esporte também que acaba englobando, isso acaba ajudando esses lugares, países, um estado, uma cidade a se desenvolver, principalmente em relação à infraestrutura. Então, a África do Sul, nesse período, estava passando por diversas transformações, principalmente na infraestrutura para a população, e acabou chamando também a atenção dos países, dos estudiosos, dos economistas. Então, em 2011, a África do Sul ela vai passar a fazer parte desse agrupamento, não sendo somente mais 4 países, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Aí quem que está chegando? A África do Sul, tá certo? Que acabou aí ajudando também nessa relação econômica entre esses países para se desenvolverem cada vez mais, tendo conversas, tá? Então, pode existir situações em que um país, né, ele pode estar sendo prejudicado economicamente, porém, vai vir esses países que estão juntos ali com o BRICS e vão se juntar para ajudar aquele país que pode estar tendo algum problema econômico, tá certo? Então, aí a gente observa a importância do BRICS, tá? Que, não esqueçam, né? Os países que formam o BRICS são considerados aí países emergentes. Agora, o que são países emergentes, gente? Os países emergentes são países considerados subdesenvolvidos, mas a gente já quase não utiliza esse termo de subdesenvolvidos, tá? Então, a gente acaba aí nomeando como os países emergentes. Então, são aqueles países subdesenvolvidos que apresentam quadros de crescimento econômico prósperos, que estão crescendo, estão se desenvolvendo cada vez mais. E as características socioeconômicas que diferenciam esses países das demais economias periféricas. Por que economias periféricas? Porque são os países que realmente aí tiveram um processo de colonização tardia, no caso de descolonização tardia, né? Então, isso acaba prejudicando alguns países que tiveram, vamos supor aí, sua liberdade, né, para se desenvolver economicamente,
tá? Agora, esses países também, os países emergentes, eles apresentam níveis medianos de desenvolvimento, mas esses níveis medianos é de médio para alto, para elevado, tá? Também a gente observa uma relativa dinâmica, né, em relação ao processo de industrialização no parque industrial. Vai ter o quê? Uma boa capacidade de exportações, que acaba chamando atenção, né, em relação a vendas de produtos, até mesmo de compras de produtos, e um certo dinamismo econômico, tá certo? Mas por quê, né, que vai ter aí, acaba chamando atenção por conta do parque industrial, por conta dessa exportação e também desse dinamismo econômico? Vamos analisar, olha só os países que fazem parte. O Brasil, a quantidade de habitantes que se tem no Brasil. A Rússia é bem menor um pouco, né? Porém, se destaca. Agora, olha só, 2 países que vão se destacar bastante aí por conta da quantidade de habitantes que se tem, que vai ser aí a China e a Índia, gente. A China e a Índia, essas 2 potências econômicas, se juntando, a quantidade de habitantes que se tem na Índia, que hoje é o país que tem a maior quantidade de habitantes mundialmente, né? Seguido da China, imagina aí, bilhões de habitantes desses países. No total, nós somos 8 bilhões de habitantes. E somente nesses 2 países aí, já somando, quase 3 bilhões de habitantes, gente, somente em 2 países. Então, vocês podem observar aí realmente esse poderio que acaba tendo na China e na Índia por conta dessa quantidade de habitantes, o mercado consumidor que se tem nesses 2 países. Então, realmente, isso acaba chamando muito a atenção, né, dos outros países aí ao redor, tá certo? Então, por isso que a gente observa que vai ter também esse poder com essa junção desses países, tá? A gente pode analisar melhor, através deste mapa, gente, o BRICS e os outros países considerados emergentes, tá? Nós teremos aí o BRICS, no caso, que vai ser formado, né, pela Rússia, onde tudo se inicia, pelo Brasil, pela China e pela Índia, e a África do Sul. Porém, a Rússia, ela vai ser considerada um país que tem grande potência, né? Hoje a gente observa que a Rússia, ela vai ser considerada um país em que a parte da economia, a parte social e a parte militar, principalmente, então isso acaba refletindo na política, né? Vai ter um destaque muito grande, tá certo? Até aí a gente pode observar quando existe alguma guerra, quase nenhum país se mete com a Rússia, né? Então a gente acaba observando aí realmente o poder da Rússia, mas a China, a Índia, a África do Sul e o Brasil, eles acabam também sendo um grande destaque por ser considerados ainda países emergentes, tá bom? E aí também, em verde, temos outros países como o México, como a Colômbia, como o Chile, como a Argentina, que são considerados também países emergentes que estão no continente americano, o Egito, a Arábia Saudita, a Turquia, o Irã, a Polônia, a Hungria, que são considerados países emergentes. Temos na área aí da Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Emirados Árabes Unidos também, que são considerados países emergentes, tá certo, gente? Então, eles acabam tendo grandes destaques e hoje a gente observa que os países, né, eles estão conseguindo se desenvolver cada vez mais por conta aí de realmente, se não forem áreas onde existem grandes conflitos, guerras civis, que isso acaba impedindo desses países se desenvolverem, hoje a gente observa que esses países estão melhorando a cada dia, tá certo? E daqui a alguns anos pode ser que vários países já se tornem aí desenvolvidos, tá bom? Agora, quais serão aí as principais características dos países emergentes? Olha só. Essas principais características dos países emergentes,
a gente pode observar, ó, que são grandes exportadores de matérias-primas. Eles vendem bastante matérias-primas para os países desenvolvidos, principalmente. São receptores de filiais multinacionais, recebem, né, empresas de outros países, empresas sul-coreanas, empresas japonesas, empresas estadunidenses, tá certo? Vão ser fornecedores medianos das multinacionais, dessas multinacionais que acabam aí se inserindo no mercado, vão possuir um amplo, olha só, um amplo e crescente mercado consumidor, por conta da quantidade de habitantes que se tem, né? Uma grande capacidade de crescimento econômico a cada ano que se passa. Tá certo? Então, a gente observa também essa importância da capacidade do crescimento econômico. E, olha só, a atuação, gente, centrada no setor terciário, comércio, prestação de serviço, que cresce cada vez mais, tá certo? Então, aí, a gente pode observar essas principais características aí dos países emergentes, por isso que a gente acaba analisando, né, estudando aí a importância desses países, que eles estão se desenvolvendo cada vez mais, tá bom? Agora, como é que a gente observa, como é que a população está vivendo, né? A gente está vendo aí que a economia ela está se elevando aí cada vez mais. Porém, será que isso reflete também na população? É o que nós iremos analisar agora nesta tabela. Olha só, vamos também ver, né, em relação ao BRICS, esses países, os indicadores sociais e econômicos, né? Aí do ano de 2019, tá? Vamos ver, olha só, os indicadores, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade infantil, a expectativa de vida, o IDH e o PIB per capita. Vamos analisar, né, entre os países que fazem parte do BRICS, qual que acaba se destacando bastante. Olha só, taxa de natalidade. Qual vai ser o país que vai ter a maior taxa de natalidade? Vamos ter aqui a África do Sul em primeiro, isso em relação ao BRICS, tá bom, gente? Seguido da Índia e depois em terceiro o Brasil, tá certo, gente? Então a gente observa aí esses países, né, que acabam aí se destacando pela quantidade de filhos que se tem aí em relação à sua taxa de natalidade, né? A China, a gente tem que lembrar aí que em um certo período, né, o governo ele estava proibindo de se ter filho por conta realmente aí da quantidade de habitantes que tem, por isso que também acabou reduzindo. Na China e na Rússia já não tem essa taxa de natalidade elevada. Já a taxa de mortalidade infantil, olha só onde vai ser o maior, gente, na Índia, tá? Então, a Índia, a taxa de mortalidade infantil é bastante elevada, tá? Seguido aqui da África do Sul, tá? Com 27,3, a Índia com 28,3, né? E a África do Sul, 27,3. Em terceiro, o Brasil, com 13,4%, tá? Seguido da China. E, por último, a Rússia, tá? A taxa de mortalidade infantil acaba sendo baixa na Rússia. Já a expectativa de vida, né? Aí a média de idade que as pessoas, a população vive nesses países. Olha só, onde a maior expectativa de vida, gente, na China, com uma média aí quase 78 anos de idade, né? 77,9. Seguido aí do Brasil, com 75,3. Em terceiro, olha só, a Rússia, gente, 73,1. Seguido da Índia e
da África do Sul. Olha só a África do Sul, gente, a expectativa de vida na África do Sul, 66,2 anos, tá bom? Agora, olha só o IDH. O IDH é o principal também para a gente analisar como aqui as pessoas elas vivem nesses países, o índice de desenvolvimento humano. Vamos lembrar, o índice de desenvolvimento humano é dado através da saúde, educação e renda, né? Então, olha só. Qual vai ser o país com o maior IDH, gente? Vamos ter um destaque aqui com a Rússia, tá bom? Esses são dados de 2019. Seguido aí, também teremos a China em segundo. Agora, em terceiro, o Brasil com 0,758. Lembrando que o IDH é calculado de 0 a 1. Nenhum país ainda chegou a 1, tá bom? Teremos aqui a África do Sul e, por último, a Índia. Então, o IDH ainda tem que ser melhorado, né? Nesses países como a Índia, a África do Sul, na verdade, todos, para dar um suporte maior para a população. E o PIB, né, o Produto Interno Bruto, que vai ser a parte econômica de um determinado local, e aquele dar pela população. Onde é que tem o melhor índice do PIB per capita entre esses países? Vai ser na Rússia, né, com 11.536,2, seguido aqui da China, tá? 10.143,8. Já em terceiro, né? Aqui teremos o Brasil com 8.845,3. E aí teremos a África do Sul e a Índia, tá? Então, a gente pode observar através desses indicadores sociais e econômicos, né, como é que está ocorrendo o desenvolvimento desses países. Daqui a alguns anos, isso pode estar melhorando cada vez mais, tá certo? Através desses indicadores, mostrando como é que a população está vivendo, o que pode estar melhorando, o que ainda tem que melhorar e a parte econômica, tá certo, gente? Agora, tudo isso reflete no desenvolvimento desses países, que acabou sendo aí esse conjunto, essa junção desses países. E isso acabou fazendo com que tivessem várias cooperações, e uma delas vai ser a cooperação intra-BRICS. Tá bom, gente? Olha só, essa cooperação, ela acaba aí ajudando por conta do lançamento das instituições desse grupo. Então, acabou surgindo o novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo de contingente de reservas, a ACR, tá certo, gente? Então, a gente vai verificar que tanto a parte aí do banco para ajudar esses países, né, quanto a parte que analisa ali o que precisa ser desenvolvido, vão ser alternativas, gente. Então, são alternativas aí para compensar o quê? A insuficiência de crédito das principais instituições financeiras internacionais, no caso aí, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, porque imagina o Brasil, a Índia, a China, a África do Sul querendo emprestar dinheiro e não podendo, então eles acabaram se juntando para criar o seu próprio. Então essas instituições, elas têm sido consideradas aí principalmente pelos países emergentes como pouco representativas aí dos seus interesses, tá certo? Então, por isso que esses países do BRICS acabaram se juntando e acabou formando aí, né, em relação aí, vamos supor, dando exemplo como o Banco Mundial e como o FMI, tá? Com o novo Banco de Desenvolvimento e esse arranjo de contingência, tá? Agora, qual vai ser o banco que acabou sendo formado aí, né, pelo BRICS? Vai ser o Banco de Desenvolvimento do BRICS, com a sigla NDB. A ideia, gente, foi proposta aí na cúpula quando ocorreu em Fortaleza no ano de 2014. E qual vai ser o principal objetivo desse banco? Olha só, o principal objetivo do banco, que foi formado aí pelo BRICS, gente, vai ser de mobilizar recursos, dinheiro, né, para o investimento, tanto na parte de infraestrutura desses países, quanto também em relação ao
desenvolvimento sustentável. E isso para os países membros e também para outros países emergentes que estiver interessado e está de acordo ali com as políticas desses países que fazem parte do BRICS, né? Então, acaba sendo, gente, uma alternativa aí para os países emergentes, né? Em relação ao Banco Mundial e também em relação ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. E, historicamente, né, essas condições impostas por essas duas organizações internacionais financeiras, elas acabam sendo muito criticadas pelos países que ainda estão em desenvolvimento por conta de juros, né, que aí acaba realmente ali não sendo facilitado para esses países. Agora, essa ideia, gente, né, além aí de ser proposto, que acabou aí ajudando esses países emergentes, né? A gente também vai verificar aí o arranjo, tá? De contingência, né, que acaba tendo aí reservas para ajudar esses países, tá? Pode ser, por exemplo, um período aí em que pode ter uma crise financeira, eles vão ter aquele dinheiro reserva para ajudar aí a manter esses países, né? Então, além do banco, né, do BRICS, também vai ter esse arranjo de reservas de contingência, conhecido como a sigla CRA, tá? Então, o BRICS lançou um fundo aí de 100 bilhões de dólares, que deve servir para socorrer seus membros em caso de eventual crise financeira, com destaque, gente, principalmente ali para a sinalização ao mercado dos países emergentes, né, que apresentam aí um novo e fortalecido grau de cooperação entre si. Aí estão aí mais preparados para enfrentar crise ou até mesmo alguma dificuldade eventual aí que possa ocorrer em relação à parte econômica, principalmente aí entre esses países, né? Aí pode ocorrer alguns conflitos, pegar aí algumas relações econômicas que podem interferir, tá bom? Então, esses países, gente, eles acabam se reunindo. E no ano de 2024, ocorreu a 16ª reunião de cúpula do BRICS, que ocorreu na Rússia, no mês de outubro, tá? Na cidade aí de Kazan. Durante essa cúpula, gente, os líderes aí dos atuais 10 membros, tá? Por que 10 membros? Porque acabou surgindo outros países que quiseram integrar aí o BRICS, nós já vamos verificar. Então, nesse período aí da 16ª reunião da cúpula do BRICS, em 2024, eles acabaram discutindo o quê? Temas globais, principalmente aí com a crise do Oriente Médio, né? A operação política entre os países e também a parte financeira dentro do bloco. Agora, o que eles analisaram? Eles analisaram, gente, relatórios, né, sobre o trabalho aí do novo Banco de Desenvolvimento e também do Conselho Empresarial do BRICS e da Aliança Empresarial das Mulheres. Então, a gente observa a importância de sempre ter essa reunião entre esses países para melhorar cada vez mais essas condições desses países emergentes, tá? Agora, como a gente acaba de analisar, né, de observar aí que acabaram aderindo aí outros países além do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, tá? Então, o BRICS, gente, ele expandiu aí as suas fileiras, né? Aumentando aí a quantidade de países entrando no BRICS com a adesão de novos membros. E quais serão esses países que se juntaram ao BRICS, né? Os 5 países que já estavam ali, no caso aí, o Egito, a Etiópia, o Irã, a Arábia Saudita e o Emirados Árabes. Como a gente pode observar aí no mapa, né, gente? O Egito, a Etiópia estão aí no continente africano. Então, mais 2 países se inserindo aí ao BRICS, né? O Irã, a Arábia Saudita e o Emirados Árabes já vai estar nessa região aí do Oriente Médio, na Ásia. Então, a gente observa aí a importância da união desses países, né, para ter um melhor diálogo. Então,
o diálogo, gente, entre os países aí vai se dar em 3 principais pilares. E quais serão esses principais pilares? Olha só, a cooperação em política e segurança, olha só aí a parte da segurança, a cooperação financeira e econômica e a cooperação cultural e pessoal entre esses países. Lembrando que são países que a população vai ter seu determinado tipo de cultura, então isso acaba também refletindo bastante nessas relações entre esses países. Agora, o principal objetivo do bloco, né, vai ser aí por meio da cooperação entre esses países e é de alterar o sistema aí de governança global, onde aí poucos países acabavam tendo poder, né? Então, com uma reforma aí de mecanismos, como o Conselho de Segurança da ONU, além de introduzir essas alternativas aí, né, em relação ao FMI, ao BID, ao Banco Mundial, né, para o fomento às economias emergentes, nos casos, os países que ainda estão em desenvolvimento não precisem somente, né, do FMI, do Banco Mundial. Então, acaba surgindo aí o NDB, que vai ajudar bastante esses países emergentes. Mas, prestem atenção, o BRICS pode ser considerado um bloco econômico? Não, gente, o BRICS não é considerado um bloco econômico. O BRICS ainda compartilha o objetivo comum de promover o quê? Um ambiente econômico mais justo entre esses países que são considerados ainda países em desenvolvimento, países emergentes, tá? E quantitativo aí no cenário internacional. Então, a gente tem que prestar atenção que o BRICS ainda não é considerado um bloco econômico. Pode ser que daqui futuramente, algum tempo, eles se tornem um bloco econômico, mas por enquanto ainda é realmente essa junção entre esses países para ter essa cooperação econômica e ajudar cada vez mais esses países que ainda estão em desenvolvimento a ser grandes potências futuras, tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.